Amém, queridos? Sempre graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Alegria de mais uma reunião, mais um encontro, cumprimentando os amados, amigos, aqueles que vão conosco nessa transmissão, nessa live, e que evidentemente curtem e que comentam e fazem, referência a esse nosso trabalho aqui na comunidade Palavra de Vida. Quero cumprimentar, saudar e dar as boas-vindas a todos os presentes e os que estão virtualmente também, e convidá-los para vir comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 4. Hoje é o último dia do mês, e no último dia do mês nós celebramos a ceia do Senhor, É uma ordem, é um mandamento, não uma sugestão, é um desejo de Deus de que nós o façamos. E o livro de Lucas, no capítulo 14, verso 15, diz: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, de comum acordo, começaram a escusar-se. E o primeiro disse: Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Suplico que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Suplico que também me tenha por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e esforça todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Oremos. Bendito Deus, aqui está a tua palavra, oro suplicando o teu auxílio e a tua ajuda. Não há, Senhor, hábil o suficiente para discernir e explicar o que aqui está escrito. Mas o Senhor escreveu, e o Senhor escreveu com um propósito. Que esse propósito seja revelado, Senhor, às nossas vidas nesta noite, porque a fé vem por ouvir a tua palavra assim o diz. E aqueles que estão longe desse espaço e lugar, também seja alcançado, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 14 do livro de Lucas, que é o companheiro e médico amado, companheiro do maior apóstolo de todos os tempos, que foi o apóstolo São Paulo. Ele é convidado por um religioso, um fariseu. Fariseu era, de todas as religiões daquele tempo, a elite, a nata, a mais alta, a mais célebre, a que tinha maior conhecimento de coisas concernentes a Deus e também à religião. Sabiam como poucos das Escrituras Sagradas. Paulo, inclusive, era um desses mestres fariseus quando o Senhor o chamou. E um desses fariseus o convidou para que ele viesse
comer na sua casa. E Jesus, que não se faz de rogado quando convidado a ir a algum lugar, e lógico que ele vai sempre com a didática de quem sabe a necessidade daquele que o convida. E evidentemente a Bíblia diz aqui que esse que convidou, veja bem, aconteceu que ao entrar num sábado à casa de um fariseu, principal dos fariseus, para comer pão, eis que estavam observando. Ele não chamou Jesus porque ele acreditava em Jesus. Tem muita gente na igreja assim. Ele não chamou Jesus porque ele queria viver uma experiência com Jesus. Ele chamou Jesus só para o quê? Para experimentar Jesus e, evidentemente, chegar depois na igreja deles, na turba deles, com o povo deles, e dizer para eles que Jesus não era nada daquilo que estavam falando, porque diziam que Jesus era um grande profeta. Menos mal ainda, porque esse daqui nem o acreditou como profeta, mas só que dentre os convidados tinha alguém ali com uma enfermidade que o fazia gordo, hidrópico, quer dizer, ele retinha águas no seu corpo e por isso ele, amigo, certamente, foi para lá. E Jesus, quando ouviu, Jesus já viu que ali estava uma oportunidade de mostrar o que é que ele veio fazer e iria fazer na frente deles, desses que os convidaram. E aí Jesus cura aquele homem. Jesus diz para ele que ele estava livre de cair. Mas antes Jesus conta uma história. Jesus falou para eles, se num dia de sábado eles vissem o seu boi ou o seu jumento que caísse numa cova, num buraco, se no dia de sábado, que a lei dizia para não fazer nada, ele não iria buscar salvar aquele seu animal, aquele seu bem. Quando Jesus estava com seus discípulos, os discípulos, certa feita, estavam com fome e pegavam milho numa plantação e eles criticaram Jesus, dessa mesma seita. E Jesus vai dizer que Davi, quando teve fome, comeu o pão da proposição no templo, que não podia, só o sacerdote podia comer. Mas como era Davi, então ele deixou como que irrelevante isso daí, os judeus. Mas Jesus não perde tempo de aproveitar a própria história escrita para dizer para eles o que é que Jesus se interessa na vida daquele que crê nele, daquele que o busca. Jesus é convidado e Jesus se prontifica a ir, mas evidentemente querendo que a sua ida provocasse alguma coisa para o reino de Deus. Porque Jesus não tem outro interesse, assim como os pregadores deveriam também não ter outro interesse ou propósito, que não fora de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Jesus mesmo dizia que não fazia nada para ele mesmo, que faria tão somente para agradar o Pai. Nós que estamos aqui, os que estão virtualmente, devem colocar no coração que o que você tem que fazer na sua vida é agradar a Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. E a Bíblia diz que sem Ele, que estava na terra, agora é Deus encarnado, não haveria o nosso planeta, por exemplo.
Se não existisse o nosso planeta, não existiríamos nós. Então, é o sonho de Deus de resgatar aquilo que estava perdido. Então, Jesus, ele veio para apresentar o Pai. Escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, para fazerem o mesmo. Mas, quando você tem uma empresa, e você nessa empresa contrata um funcionário, você contrata aquele funcionário para ele trabalhar corretamente na sua empresa. E você vai o quê? Recompensá-lo com um salário, bom ou mal. Aqui no Brasil é difícil bom, mas para recompensá-lo. Mas quando você percebe que aquele funcionário, ele está fazendo exatamente aquilo que você não quer que faça. Pois é, Deus é esse patrão, que ele vê que aquele que eles contratou, que somos nós, não está fazendo exatamente aquilo que ele ordenou. Quando Jesus esteve aqui, lá em João 5, ele diz: eu não faço nada de mim mesmo. Se você tivesse o poder de Deus, você não faria para você algo em particular? Nós sempre fazemos, com o pouco poder que nós temos. Sempre estamos atraindo aquilo que nós percebemos ser vital para a nossa vida. Pois é, Jesus foi o contrário. Nunca, evidentemente, no seu ministério, ele fez uma coisa só em seu próprio favor, porque ele veio com um propósito. E quando esse propósito é entendido, então você que abraça o propósito dele vai ser semelhante. Veja bem que Paulo vai dizer em Coríntios 11, para você ser semelhante. É o sonho de Deus, você imitar Jesus aqui na terra. Aí, com essa teologia, o que nós podemos dizer de nós mesmos? Como estamos longe do plano de Deus para nos salvar. E nesse século que nós estamos vivendo, o século do horror, saiba que nós estamos vivendo aqui na terra o século do horror. Por quê? Porque Jesus falou lá em Mateus que nesse século não haveria fé na terra. E é o que nós estamos vendo. Hoje em dia, para a pessoa expressar uma fé, ele precisa ter o que esses camaradas que convidaram Jesus acreditavam precisar. Por isso que eles, quando veem Jesus, eles vão provar Jesus. Eu não digo para você que você vai na farmácia. Eu fui ontem com o meu genro na farmácia por causa da minha neta, né? E evidentemente o fluxo, isso é meia-noite, tralalá. O fluxo na farmácia é assim como nos médicos. Aqui está alguns que trabalham em clínicas, né, em hospitais. O fluxo de atendimento é maior, a demanda é maior do que a oferta. E os médicos ficam como que sufocados, porque eles têm que atender dezenas de pessoas num pequeno período, e a gente sempre quer que ele seja mais detalhista quando ele faz uma consulta com a gente, não é mesmo? Todos nós queremos, mas o tempo dele é muito curto para isso, né? Mas quando ele dá uma receita, ele escreve lá, você vai na farmácia, você compra o remédio e nem quer saber quem é o químico, você não quer saber qual é o laboratório, você simplesmente vai lá e bebe aquilo lá. E assim como você faz também, pegando um avião, pegando um trem, você não quer saber se o cara que está lá, o táxi que você pega, o Uber, você acredita que aquele cara é um profissional, não é mesmo?
Mas quando você vai falar de Jesus, você percebeu? Aí você faz como esses caras, observando Jesus. Por quê? Porque souberam de Jesus. E agora eles têm dúvida com respeito a Jesus. Quando você tem dúvida, sabe por que você tem dúvida? Porque aqui dentro de você, estão os seus pensamentos, todos eles embaralhados. Com o quê? Com a cultura que você tem, com a religião que você tem, com os ensinos, com o que você aprendeu, escutou, viveu com seus colegas. Eu tenho inúmeras pessoas que elas já não fazem parte da igreja, não é a nossa igreja, da igreja de um modo geral. Quando eu estive em Londres, nos Estados Unidos, e em muitos lugares, né, no Equador, na própria Israel, eu vi muitos lugares que há 100 anos atrás era uma igreja. Isso na Europa, nos Estados Unidos principalmente, na Europa, a fé na Europa e nos Estados Unidos está em extinção. Viu? Está sendo soterrada. Por causa do quê? Por causa do tempo que nós estamos vivendo na Terra. Esse livro aqui já não é aquele... Você vê que está vindo agora na internet, pelo menos na minha internet, se você é favorável, que se leia na escola a Bíblia. Não sei se no celular de vocês está aparecendo. Né? Há muito tempo atrás, quando eu era criança, se lia. Mas veio essa política, né? E olha, o comunismo já está no nosso país, com as suas raízes. O comunismo é contra esse livro aqui, viu? O comunismo é ateu. E o nosso país está vivendo isso. Então, algumas campanhas estão sendo levantadas para ver se nós voltamos décadas atrás. Viu? Para ver se o Brasil escapa do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Eu mesmo na Times Square, em eventos, eu e minha mulher, e vendo aquele teatro, porque ali é fantástico aqueles teatros. Eu ali dentro falei, há 100 anos atrás, pregadores que são chamados de heróis da fé, que revolucionaram a outra América e a Europa e expandiu o Evangelho, trazendo para nós aqui no Brasil. Já não é mais igreja. Ficavam apilhados de pessoas naquelas galerias para ouvirem a palavra de Deus. Mas hoje foi minguando. Eu e minha mulher mesmo tivemos em algumas igrejas na América que o volume de pessoas era um pouco só maior do que isso. Só um pouco. E são ambientes com galerias e para comportar milhares de pessoas. Gravei, inclusive, lá as coisas. Por que tudo isso? Porque, evidentemente, a fé, ela está sumindo. Um dos planos do diabo é tirar de você a confiança em Deus e você ficar só observando Ele. Ah, se não tiver milagre, eu não vou. Se não tiver qualquer tipo de espetáculo, eu não quero estar lá. Eu não sei, ou melhor, eu sei com certeza, que Jesus nunca fez espetáculo nenhum nas suas mensagens, no seu sermão. Jesus pregava com a certeza de que o que ele estava falando é o suficiente para você achar um lugar no céu. Esse livro aqui não tem outra intenção, não tem outro sonho, a não ser guiar você para ir nos céus. Mas esse mesmo livro aqui, no capítulo 13, diz o seguinte: passava Jesus por cidades e aldeias, no verso 22,
ensinando e caminhando para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era onde ele ia morrer. E ele não ia fugir do roteiro que Deus travou e cravou para ele, indo para Jerusalém. E alguns lhes perguntaram: Senhor, são muitos os que vão para o céu? E Jesus respondeu: esforça-te por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não acharão. Está aqui. No mesmo livro, Jesus está falando da mensagem dele. Que se a mensagem dele não fluir o suficiente para pegar o seu coração e pegar e moer tudo que está lá, e é detrimento, é o oposto, é o contrário, que você tem que se desfazer dele para você encontrar a alegria da salvação. A salvação não é você vir aqui cantar, vir aqui pregar, vir aqui bater palma, vir aqui aplaudir, vir aqui contribuir, dar dízimo, oferta. Isso não é. A salvação é algo que, quando acontece em sua vida, e só acontece quando você sabe desprezar as coisas efêmeras desta vida. E você viu que Jesus vai contar uma história aqui. Porque um dos que estavam ali, ouvindo Jesus falar, disse: bem-aventurado, quer dizer, agraciado, feliz aquele que comer pão no reino dos céus. Jesus, quando ouviu aquilo, é lógico que é uma mensagem que, se você não for do mesmo Espírito de Jesus, você vai concordar em gênero, número e grau. Porque, de fato, quem for para o céu vai comer pão dado pelo próprio Jesus, como ele serviu na última Santa Ceia. Você viu que na última Santa Ceia foi Jesus que distribuiu o pão, assim como ele vai fazer conosco. O Apocalipse 19 diz que nós vamos cear com ele e seremos bem-aventurados quando ele for o nosso anfitrião, como ele foi na última ceia que ele provou e viveu aqui na terra. Antes dele ir para o Getsemane, antes do discípulo dele, o Judas Iscariote, vir com o exército, com o soldado, para prendê-lo e levá-lo ao martírio que ele viveu. Por quem que ele viveu? Foi por você que ele viveu. Foi por nós que ele viveu. Porque a Bíblia afirma que ele não tinha pecado. O martírio é para o pecador. Inclusive apresentam para ele um ladrão, um crápula, chamado Barrabás. E eles preferiram. Você percebeu? As pessoas, presta atenção, você talvez não vai, eu também não estou preocupado se você vai gostar ou não. Você que não está aqui, você que não desejou vir aqui, sabe o que você está fazendo? Uma escolha. Aqui, o reino que é glorificado é o reino de Deus, que o cara falou: bem-aventurado quem comer pão no teu reino. É como perguntar para a pessoa para onde ela quer ir. Só tem dois destinos na eternidade: os céus e o inferno. O que eles falam? Eu vou para os céus. É comer pão. Mas Jesus vai dizer que um rei, um senhor, fez uma festa e mandou o seu servo convidar. E o que eles responderam para Jesus? Nós lemos aqui: eu comprei um campo e por isso não posso. Jesus está dizendo que a pessoa quer comer pão no céu, mas primeiro ele quer experimentar as coisas desta vida. E é impossível, porque ele mesmo diz aqui no verso 25, que nós não lemos, eu vou ler agora. Ele diz: aquele que não aborrecer o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria vida, quer dizer, você escolher outra coisa
que a sua vida não quer escolher. É você se abster das coisas que o mundo gosta de usufruir e desfrutar. E olha, nunca vi nos meus 80 anos tanta oferta de prazer, de entretenimento e de espetáculo como nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Nunca vi. E olha que eu tenho rodado, corrido o trecho em muitos ambientes desse planeta, dessa terra. Agora, Jesus diz para aquele camarada que ele falou: "Oh, Senhor, eu gostaria." Quantos de você talvez esteja me ouvindo? "Ah, pastor, eu tenho uma vontade de vir na sua igreja," ou coisa assim. Até hoje mandei uma mensagem para uma pessoa e ela, num encontro casual que tivemos, eu, ela e minha mulher, ela disse que estaria conosco. Pelo menos já faz uns 3 ou 4 ou 5 meses, até agora parece que ela não apareceu ainda. E hoje fiz questão de, eventualmente, mexendo no celular, eu a encontrei, eu falei: vamos realçar o convite para ela. Mas, certamente, ela é uma daquelas que comprou um campo e precisa ver esse campo. E eu espero que o senhor aceite as minhas desculpas. Quantas vezes você convida uma pessoa, ela não vem, depois ela liga para você: "Oh, eu queria que você me desculpasse." E você fala para ela, literalmente: "Não, você está desculpado." Mas você gostou? Será que Deus gosta quando você rejeita o convite dele? Veja bem, essa festa aqui é o que está lá no Apocalipse 19. É a festa das bodas do Cordeiro. Boda do Cordeiro é o quê? O encontro da igreja com Jesus na nuvem, para entrarem no reino do Pai e ficar eternamente com o Pai. É isso que ele está falando aqui. Mas a pessoa tem algumas coisas. O problema é o que está aqui dentro de você, que não deixa que a mensagem de Jesus, que está na casa daquele fariseu, e ele não foi lá por causa da comida, porque Jesus sabia os passos que ele estava dando, e ele sempre estava à procura do homem. Jesus estava sempre à procura da pessoa que ele criou. É como um pai, eu sei que resgatar um filho, eu já resgatei filhas minhas. Resgatar um filho é muito difícil. É muito difícil. Quando você sabe que o teu filho, aquele que você gerou, e Deus vê o mundo dessa maneira, ele está vivendo os descaminhos da vida, ele está vivendo as coisas podres deste mundo, e por isso ele não te atende. Ele não tem uma convivência com você. E ele pode dizer para você, como eu vejo eles dizerem: "Ah, eu te amo." Até eu brinco em casa, né? Minhas filhas abraçam a minha esposa e falam: "Ah, mãe, eu te amo." Eu falei: "Eu detesto a hipocrisia." Eu estou falando com as minhas filhas. Como eu detesto a hipocrisia. Elas riem, né? Entendeu? Porque elas sabem que a gente brinca assim, né? Mas com respeito a Deus, ele está apresentando 3 exemplos aqui. O outro comprou uma junta de boi. Eu conheço pessoas que já me disseram: "Pastor, sabe que eu ia na igreja, mas naquele dia o meu cachorrinho começou a vomitar, ele começou, entendeu, ter uma crise lá, eu não fui." Aí eu coloquei essa pessoa com esse que comprou a junta de boi. Essa pessoa trocou Jesus pelo cachorrinho dela. Como é que Jesus se sente sendo trocado por um cachorrinho? Lá em Mateus 15, uma mulher foi buscar Jesus, porque a filha dela, lá está escrito, miseravelmente endemoniada. Eu já trabalhei com curas divinas, eu e minha mulher. Endemoniada é aquela pessoa que na televisão apresenta lá, que eles dizem que amarra a mão para trás, não sei o que tem.
e tal. E essa pessoa sofre, ela se estribucha todo no chão. É como aconteceu com, né, o pai de família, que levou o filho também, que desde a infância tinha demônios. Olha, Maria Madalena tinha 7 demônios. Eu não sei se ela ficava se estribuchando no chão, mas que ela levava os caras pelos cantos da vida, levava. Porque ela, adúltera ali no capítulo 8 de Lucas, ela estava destruindo lares e família, como a essa hora, presta atenção, as milhares de mulheres que estão nas boates, nos antros, nos inferninhos, nos motéis, nos hotéis, elas estivessem aqui, nós não teríamos espaço para comportar elas. Mas elas preferem esse lugar. Elas estão rejeitando Jesus para estar nesses bordéis. Essa pessoa diz, eu comprei uma junta de boi, eu preciso experimentá-la. Aí eu espero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me deixe como escusado, está aqui, desculpado. Aí vem um terceiro, Jesus vai contar nesse capítulo 14 mais uma historinha. Aí veio um terceiro e aí esse cravou mesmo. Ô Senhor, eu até que queria ir, mas eu me casei. E não posso ir. Se tem uma coisa, os campos, Jesus não está nem aí com campos, porque ele não tem só os campos de todo mundo para ele, como ele tem todos os planetas, ele tem todos os cometas, todas as estrelas, ele tem todos os trilhões e trilhões que estão aí orbitando no espaço sideral juntamente conosco. Eu quando vejo o espaço sideral, falo, o senhor é bom, né? Às vezes eles dizem, né, que certo meteoro com uma dimensão muito grande está em direção à Terra. Eu falo, Senhor, se o senhor deixar cair aqui, quero que caia na Vila, não, que não caia perto da minha casa. Uma coisa brincando assim, não é mesmo? Mas é verdade. Ele tem tudo isso daí. Junta de boi, ele que lá no Gênesis falou assim, para nascer, para existir, para aparecer, todas as Marias da terra. Então ele não está aí. Mas quando, no terceiro ponto aqui, ele vai falar de casamento, foi ele que instituiu isso. E esse camarada, então, ele jogou a carta certa. Senhor, o senhor vai me desculpar, porque eu me casei. Se a Bíblia ordenou, Deus ordenou, lá no Deuteronômio, no capítulo 20 e no 24, que quando uma pessoa casa, o governo, lá no tempo de Moisés, nos tempos dos reis, o governo não podia cobrar imposto por 1 ano. Ai, se acontecesse isso aqui, não podia cobrar imposto. E Deus queria que aquele homem alegrasse a sua mulher e se alegrasse com ela. Porque foi ele que instituiu tudo isso. Aí ele diz que o Senhor possa me ter também como escusado. Aí Jesus vai olhar toda esta cena, e ele vai dizer o que nós não lemos, que paramos no verso 24. Se você quer vir a ele, você tem que recusar tudo isso que, válido ou não, são dos seus próprios interesses. E ele diz, quem não amar a mim, acima de tudo, por isso que a conversão, que eu digo que dos que estão nas igrejas, é uma minoria que teve um real encontro com Jesus. E ele sacrificou tudo, como Jesus falou para aquele jovem rico, que falou para ele o que ele tinha que fazer, e começou a mostrar as suas qualidades. Quando Jesus falou para ele das leis, quer dizer, da Bíblia, você conhece a Bíblia, ele conhecia tudo. Mas quando Jesus tocou em algo precioso para ele, que era tudo aquilo que ele tinha,
ele falou: eu vou embora daqui. E ele deixou Jesus, porque Jesus falou: vende tudo o que você tem e dá para os pobres, e vem e me segue. Quando Jesus convidou os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos deixaram as suas redes, deixaram os seus barcos, deixaram tudo para seguir Jesus. Este é o lema deste livro aqui. Agora eu pergunto, o que nós deixamos para seguir a Jesus? O que você que está virtualmente... Não, a gente tem a consciência agora, porque veio lá da Colômbia, essa teologia da prosperidade, que vir para cá é para ficar rico. Mas quando eu leio esse livro aqui, pelo contrário, os primeiros seguidores de Jesus, eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. E é assim que acontece. O próprio Paulo, que era um erudito, era um poliglota, que era um ilustrado, que era um representante da nação de Israel, diante da Grécia, diante de Roma, e diante das outras nações, a Bíblia diz que quando ele aceitou Jesus, ele mesmo diz: eu perdi todas as coisas. Agora eu pergunto, quem foi maior do que Paulo? Quem foi maior do que Paulo? Por quê? Porque ele vai imitar a Jesus. E o que Jesus fazia? Ele servia ao Pai aqui na terra. E eu vou dizer para você, não existe delícia maior. Eu já fui materialista na minha vida. Eu já fui uma pessoa que, na minha mente, eu compus o que eu queria ter nesta vida. E estava lutando por ela. Até esse Jesus aqui, aparecer na minha vida 40 anos atrás. E ele dizer para mim que agora eu tinha que largar tudo. As críticas foram grandes. Uma vizinha nossa, que via que eu trabalhava feito um cavalo, buscando o sonho. Sabe o que ela falou? Ela veio na nossa igreja na inauguração, nunca mais. Ela foi em alguns eventos, concentração que nós já fizemos. Mas ela falou: você vai perder agora aquela garra que você tem? Está aqui a voz dela aqui. É uma mulher que, quando a vida dela estava desgraçada, hoje ela está bem. Ela não podia me ver. Eu tinha que orar na minha casa umas 2, às vezes 3 vezes por ela. E ela vinha como um cadáver, um palito, na minha casa. E Deus respondeu às orações. O marido dela, que estava por morrer, está vivo até hoje. A família não está grande coisa, mas como Deus diz que este livro não volta vazia, uma das filhas dela está na igreja. Por quê? Porque Deus, Ele garante que se você, como está escrito nessa nossa faixa, aquele que vão chorando e gemendo, levando a semente, a boa palavra, voltarão alegre com os seus molhos. Esse livro é poderoso. Por quê? Porque o autor dele é poderoso. Mas quando ele é poderoso, quando ele pode fazer o que ele fez na vida de milhares de pessoas, na sua vida. Senão você vai ser aquele que vai buscar uma dessas religiões, que eu chamo espetacular, que estão por aí, e você vai viver uma vida massacrante. A alegria da salvação não explode dentro de você, a ponto de você fazer como Paulo, que perdeu todas as coisas, como Madalena, que era uma prostituta, que era uma mulher da vida, quando Jesus encontrou com ela e falou: mulher, ninguém te condenou? Lá no livro de Lucas, no capítulo 8, ela falou: ninguém, Senhor. Ela ia morrer naquele dia, apedrejada, como era o costume dos religiosos fazerem. Aí Jesus falou: eu também não te condeno, vai, porque agora você não precisa pecar. Mas sabe o que faz a pessoa pecar? O que Tiago diz? De onde vem
todo esse volume de coisas ruins. Lá está morte, guerras e encrenca, tudo no capítulo 4 de Tiago. De onde vem? Ele diz, do que está dentro do seu coração. Dentro do coração daquela mulher tinha o desejo, como tinha também em Raabe, de ser uma mulher da vida. Como milhares delas estão agora nesses bordéis da vida, que alguns dizem que é até restaurante, mas eles vão sair daquele restaurante e vão evidentemente adulterar, vão ter um sexo ilícito. É isso que elas vão fazer. Agora, o que aconteceu com ela? Ela foi a primeira missionária a anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Você viu como Jesus sabe? A Bíblia diz que ele sabe, lá em Hebreus, ele sabe galardoar aqueles que o buscam. Não foi os grandes apóstolos, foi aquela mulher que um dia, quando ela foi trazida, pega no flagrante, no adultério, e levaram para Jesus para experimentá-lo, como está aqui, observar Jesus, o que ele vai fazer agora? Perdão. Aí Jesus simplesmente se abaixou e viu todo aquele complô para eles mostrarem a pureza deles e a iniquidade dela. Aí Jesus abaixou e escreveu na terra e eles ficaram observando. De repente um pergunta, o que o senhor responde? Jesus falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Olha, todos raparam, todos deram linha, todos descarregaram. Quando Jesus pergunta, cadê os que vieram com tanta fúria do diabo, mas com negócio de igreja? Tem muitas coisas que vêm de igreja, mas não é de igreja. Entendeu? Se vai levar você à morte, se vai te massacrar, se vai te explorar. Não, Jesus nunca fez isso. Ele nunca nos ordenou a fazer, inclusive. Pelo contrário, ele falou para você que recebeu de graça. Eu estou aqui pregando para você de graça, porque eu recebi de graça. E no meu caso, foi tão necessário que Deus trouxe de uma nação estranha, de uma nação diferente, para fazer um trabalho, uma concentração aqui no Brasil. E eu ainda estou lá na arquibancada resistindo, dizendo, não é nada disso que eu quero. Até no último minuto, Jesus dizer, você nunca vai ser mais o mesmo. O que Jesus falou para Pedro, lá em Lucas 5? Agora você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de alma. Jesus ainda está buscando, como ele buscou os seus discípulos, para eles fazerem o ministério quando ele fosse embora. E como eles o fizeram. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente fica encantado de ver como eles eram ousados e atrevidos para falar deste amor. Sabe por quê? Porque eles estavam impregnados de Deus na vida dele. Enquanto você não estiver impregnado de Deus, e o Senhor não for o líder, o regente, ele não for o maestro da sua vida, você sempre vai ser um religioso. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que orar quando eu vou almoçar. Eu não sei o que tem. Você vai ser um desses formalistas que está cheio no mundo, como esse que convidou a Jesus. Mas ele não estava buscando Jesus para ser salvo. Ele estava semelhante àqueles outros que estavam ouvindo Jesus, mas estavam se excusando e dizendo que eles tinham coisas importantes a fazer. Quando você tem coisa importante, que não seja Ele, você está trocando Jesus pela terra que você comprou, pelas juntas de boi que você comprou e pelo casamento que você contraiu. Você está trocando Ele. E eu perguntei aqui, quando você faz um convite para uma pessoa e ela simplesmente, eu gostaria de estar, mas eu estou nisso, naquilo, você aceita, né, a renúncia dessa pessoa.
as desculpas dela. Mas o que você gostaria? Que no dia que você fizesse aquele evento, aquela pessoa entrasse pela sua porta e te parabenizasse. E dissesse para você, né, da alegria, da amizade que você devotou a ela, e ela está correspondendo. Deus quer que você corresponda. O amor só é completo quando é uma mão de duas vias, vai e volta. Quando é uma mão só, não adianta. Porque Deus te ama, mas você não corresponde ao amor que Ele quer que você devote a Ele. Nesta noite, vamos mergulhar para dentro de nós. E vamos ver essa mensagem que Jesus fala aqui, que Ele nos diz nessa noite, que preferência que você tem dado na vida, escolhido na vida. As escolhas que você tem feito, está honrando Ele? Aí Ele diz, então vá e busque os cegos, os mancos, os coxos, os pobres, os miseráveis da terra, e tragam Ele. Porque Jesus, em Mateus 11, Ele disse, graças te dou numa oração, Pai, porque o Senhor escolheu os fracos, os pobres, os doentes, como seus escolhidos. Parafraseando o que Ele está dizendo aqui, porque Ele queria salvar a todos, mas você não quer ser salvo. Você prefere ir ver suas terras. Você prefere ver os seus bois e você se alegrar com os animais que você comprou. Você se alegra de olhar sua mulher, olhar o seu marido e estar feliz com eles ali. Sabe que Joel vai dizer? Quando o juízo de Deus está vindo na terra de Jerusalém, ele diz, saia o noivo da sua recâmara e diga, poupa-nos, ó Deus. Está lá no livro de Joel, no capítulo 3. O noivo, sai o sacerdote do altar. Sabe por quê? Porque a ira de Deus está vindo sobre Israel. E por que vem a ira de Deus? Porque, evidentemente, ele está sendo rejeitado. Agora eu me pergunto, eu estou rejeitando Jesus? Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendito e eterno Pai, mais uma vez eu adoro o Teu nome e Te louvo. Te louvo, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Eu quero que a Tua palavra nesta noite, Senhor, ela tenha lugar e espaço nos corações aqui presentes e naqueles que estão virtualmente também, aqueles que serão alcançados no meio da semana, Senhor, para que esta mensagem cure, ó Pai, sim, todas as ânsias de vida, de busca das coisas desta vida em detrimento da sua alma, a alma que vai perecer, ó Pai, porque amou os tesouros desta vida, e a Tua palavra diz que aqueles que o fazem não são dignos de entrar no reino dos céus, em nome de Jesus. Amém